Fala galera, graça e paz, canal 2 minutos ou mais, Pastor Vinícius aqui, e hoje mais uma vez eu vim compartilhar com vocês a palavra do Senhor, amém? Por isso se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curta, ative o sininho para que a cada vídeo que for postado você possa receber aí de primeira mão, amém? Bora pro vídeo então? A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje que eu quero ministrar com vocês foi a pedido de um dos inscritos para que eu estivesse falando sobre as consequências do divórcio sobre a vida dos filhos. É óbvio, gente, que são muitas consequências e são muitos prejuízos. Mas antes de entrar nas consequências e nos prejuízos, nós precisamos saber que para cada divórcio existe uma situação e que cada caso é um caso. Eu acredito que quando um casal se divorcia, se a criança tiver entre 0 a 7 anos, são muitos os prejuízos. Mas que se a criança tiver entre 7 a 12, 13, são outros tantos de prejuízos. E que se já for um adolescente de 14, 15 anos para cima, são outros tantos de prejuízo. Por isso, para cada caso é um caso. Mas a verdade é que existe prejuízo em todos eles quando acontece o divórcio. E é claro, gente, que eu vim aqui falar sobre as consequências sobre a vida do filho, e eu não vim aqui falar sobre o divórcio. Talvez alguém assista esse vídeo e já venha já para cima de mim, né, querendo se justificar pelo fato de ter se divorciado e coisas mais. A ênfase desse vídeo não é o divórcio, por isso fique tranquilo, talvez em um outro momento a gente faça um vídeo e fale sobre o divórcio, mas hoje o assunto não é esse. O assunto é consequências do divórcio sobre a vida dos filhos. É sabido, né, entre psicólogos e teólogos estudiosos que todo ser humano, toda criança que nasce, ela nasce carente de muitas coisas, né? E entre elas, ela nasce carente de amor, de segurança. E para mim, né, quando o divórcio acontece, um dos principais males que acontece na vida da criança é o fato dela, quando está longe do pai ou quando acontece o divórcio, e aí perde essa segurança do pai ou perde esse cuidado da mãe, são um dos piores prejuízos na vida da criança. Porque, para que fique claro para você, o pai e a mãe, cada um exerce uma função sobre a vida do filho. Por exemplo, a mãe é aquela que exerce a função do cuidado. A mãe é aquela pessoa que está sempre dando cuidado, é aquela que quer sempre o filho para perto dela, quer sempre o filho por perto dela. A mãe é aquela que quando chega no domingo, ela quer o filho em casa, não importa, aconteça o que quiser acontecer, mas ela quer almoçar com o filho. É aquela que não quer ver o filho embora para longe, é aquela que quer estar sempre agarrada ali junto com o filho. Já o pai não. O pai tem a função sobre o filho de dar a segurança e também de dar o destino. O pai é aquele, para que você entenda, mesmo que ele não seja aquele cara brigão, mesmo que ele seja um cara calmo, tranquilo, o filho sabe que se ele estiver na escola, se ele estiver na rua ou em algum outro ambiente, ele sabe que ele pode contar com a segurança do pai. O pai também é aquele que dá o destino, é aquele que aperta o gatilho para que o filho alcance o alvo, né? Eu tenho como exemplo, quando a gente ia nadar, ia pegar uma piscina, por exemplo, a minha esposa, ela tinha o costume de ficar dentro da piscina e a minha filha com boia nos braços, com boinha aqui na barriga, a minha esposa ia falar para ela, pula, pula, vem, pula. Mesmo sabendo que não tinha perigo nenhum dela estar com boia ali, a minha esposa esperava uma atitude da minha filha para que pulasse na água e fosse com ela. Já eu não. Como pai, né, a gente tem o costume de dar o destino para o filho. E aí, o que a maioria dos pais faz? Cata o filho e põe o filho dentro da água, joga o filho dentro da água. Na hora, o filho fica triste às vezes, fica bravo, chora, mas logo depois o que ele faz?
levanta, vai ali em cima de novo e fala: pai, joga de novo, pai, joga de novo. Por quê? Porque o pai é aquele que dá o destino para o filho, é aquele que aperta o gatilho para que o filho vá e alcance o alvo desejado. Por isso é importante nós sabermos disso, que o pai tem uma função e que a mãe tem outra. E aí, quando acontece o divórcio, o filho vai perder em alguma das áreas, né? Por isso, quando uma criança cresce, por exemplo, aos cuidados da mãe, sem que o pai esteja por perto, sem que o pai seja um pai presente, sem que o pai cumpra o seu papel, e ela cresce sem a segurança do pai, sem o destino do pai, provavelmente ela vai ser uma criança carente, com medo, ela vai ser uma criança com medo de tomar certas atitudes, com medo de ir para frente, por vezes vai se sentir sem rumo na vida, sem destino, mesmo estudando, mesmo correndo atrás. Por vezes esse é um sentimento que ela pode carregar durante toda a sua vida, devido a não ter tido um pai presente cumprindo o seu papel ali. Por outro lado, uma criança pode ter sido educada pelo pai, né? São poucos os casos, é claro, mas acontece de uma criança ser educada pelo pai e aí crescer sem o cuidado da mãe. E aí crescer sem o cuidado da mãe pode acarretar ainda mais prejuízo, gente. Você imagina que você seja casado e que de repente você ama sua esposa ou sua esposa ama o seu marido, e aí de repente a sua esposa decide que não te ama mais e quer ir embora. Ou então ela simplesmente cata as coisas dela e some e te abandona. O sentimento, gente, que dá é de desprezo. O sentimento que dá é de traição, de abandono. Agora você imagina uma criança sem nenhum preparo. Se um adulto, quando passa por uma situação dessa, nós conhecemos casos em que pessoas chegam a se suicidar, você imagina o que acontece na vida de uma criança quando tem o pai que vai embora, ou um pai que não dá a atenção necessária, ou o pai que não dá o suporte e não cumpre o seu papel de pai sobre a criança, o tamanho dos males que acontece sobre a vida daquela criança. Provavelmente ela vai crescer carente, provavelmente ela vai crescer revoltada, provavelmente ela vai crescer com faltas de afeto. Por isso, a necessidade que, mesmo que já aconteceu o divórcio, o pai cumpra o seu papel, seja alguém presente, seja alguém que dê o suporte necessário. Por isso a necessidade de que a mãe cumpra o seu papel, dê o cuidado necessário para o filho, para que ele não cresça com todos esses níveis de carência. Por isso nós vemos hoje que mais de 70% de adolescentes que ainda não chegaram à fase adulta de 18 anos, a maior parte daqueles que estão hoje em uma casa de detenção para menores, não existe nível de relacionamento com o pai. Alguns outros nem com a mãe, porque cresceram sem tudo isso. E a chance de crescer dessa forma, sem estrutura, sem rumo, sem destino, revoltado, é muito grande. Por isso, eu não vim aqui hoje para criticar apenas ou para julgar aqueles que talvez estejam me assistindo falando assim: ah, mas eu já me divorciei, não tem mais volta, cara. Eu escolhi, não tem condições de eu voltar, eu já sou casado, não tem mais o que fazer. Ou alguns outros estão assistindo, estão pensando em se divorciar, em largar a sua família, em abandonar a sua família. Para esse caso, o meu conselho é: lute pela sua família até o último instante que der. Não abandone a sua família. Peça a Deus para que Ele possa restaurar o seu lar, porque Ele tem condições disso. Agora, se existe o caso de já ter se divorciado, o meu conselho para você é: dê o apoio necessário, cumpra o seu papel de pai, seja um cara presente para que dê segurança, para que ajude a dar um destino para o seu filho ainda, para que ele cresça com menos prejuízos possíveis para a vida dele. E, além de tudo isso, é claro que eu não poderia deixar de falar daquilo que é o mais importante, daquilo que eu só conheço alguém que pode trazer para aquelas feridas que já foram causadas,
alguma cura ou a cura dos traumas, das dores, do choro, do abandono. E o nome dele é Jesus Cristo, é claro, gente. Assim como ele curou muitos traumas que eu carreguei para minha vida, eu tenho certeza que ele pode curar todos os traumas da sua vida. Seja de abandono, seja porque cresceu sem o pai, seja porque cresceu sem a mãe. O fato é que, se tem alguém que pode fazer isso, o nome dele é Jesus Cristo. Por isso, não carregue esses traumas. Deus não te criou para isso. Alguém vai dizer que a vida é só sofrimento, mas o fato é que Deus não te criou para isso. Por isso, aquele que te criou tem condições de trazer cura para a sua vida, de trazer alegria para onde existia choro. Ele tem condições de te dar um rumo e te dar um destino. Porque acima do seu pai biológico existe o Pai da eternidade, ou Pai de todos, né? E o seu nome é o Senhor Deus. Por isso, caso você precise de ajuda, caso você esteja passando por situações desse tipo, viva uma vida de carência, vive uma vida de abandono, estamos aqui para te ajudar. Embaixo desse vídeo, na descrição, está o meu Instagram. Se você precisar entrar em contato, entra lá no Instagram, manda mensagem no direct e de alguma forma a gente vai poder te ajudar. De toda forma também nós colocamos à disposição, caso precise, a nossa igreja. Você pode entrar em contato também e a gente poder dar um conselho, um auxílio, poder ajudar de uma forma melhor. Amém? Mas não carregue essas dores para a sua vida. Não foi para isso que Deus te criou. Deus te criou para cumprir o seu propósito. Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que ele possa ser bênção para muitas outras famílias. Um abraço, fique com Deus.